Olá pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão muito bem? Hoje a gente vai falar sobre o rosário. E aliás, olha ele aqui, ó. Hoje vocês vão entender por que é tão bom rezar o rosário e por que é tão essencial para nós, católicos. Mas eu também hoje convido os evangélicos e os católicos a aprenderem o rosário. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, agora eu vou falar sobre contexto histórico, origem e milagres. Então, é bem assim. No ano de 1208, na França, na cidade de Toulouse, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, apareceu para São Domingos de Gusmão. E lá ela pedia para as pessoas rezarem o rosário contra as heresias. As heresias eram coisas, exemplo, é bem assim, eram as pessoas pensarem que, sei lá, Jesus não era Deus ou que a Trindade não existia. Esse é o exemplo. Trindade é o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Deus Pai, né? Deus Criador. O Filho seria Jesus. O Espírito Santo seria lá o Espírito de Deus, né? O Espírito bom, nos guia. Aliás, depois de um tempo, né? No ano de 1571, aconteceu a Batalha de Lapenta. Foi, assim, uma das batalhas mais, podemos dizer, milagrosas e incríveis da história do cristianismo. O Papa São Pio V pediu para todos os cristãos rezarem o rosário. E assim, os cristãos ganharam dos inimigos. Eram 60 mil cristãos contra 120 mil otomanos. Mesmo assim, com essa desvantagem, os cristãos ganharam dos otomanos. E olha, depois de um tempo, né, depois de 346 anos, aconteceu assim, em Portugal, na cidade de Fátima, Nossa Senhora, de novo, mãe de Jesus, apareceu para três pastorinhos e Lela pediu para eles chamarem as multidões de pessoas. As pessoas de Portugal não estavam acreditando neles, até que 100 mil pessoas se aglomeraram e foram lá ver se era verdade mesmo que a mãe de Deus estava lá. E foi lá, ela apareceu e fez um milagre chamado Milagre do Sol. E o Sol ficou rodando e girando. Qualquer coisa você pesquisa, porque realmente tem até jornal documentando isso. E assim, além disso, Nossa Senhora pedia para as pessoas rezarem o rosário pela paz do mundo e para acabar as guerras. E olha, isso foi no ano de 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial. E depois dela falar isso, né, em público, acabou a Primeira Guerra Mundial. Depois de 28 anos, de 28 anos, no dia 6 de agosto de 1945, aconteceu uma das maiores tragédias do mundo. Caiu a primeira bomba nuclear no Japão. Olha, eu nem vou entrar em detalhes, mas assim, é muito triste ver isso. Mas vamos lá, né? Falar de outra coisa. Havia quatro padres, eles estavam rezando o rosário. Estavam rezando o rosário fervorosamente, com muita vontade. Até que eles escutam um barulho. Pum! Era a bomba explodindo. Mas a igreja não caiu, não destroçou. E os padres também não pegaram nem radiação, nem foram acertados pela bomba. No máximo, eles foram cortados pela janela. Porque quando explode, né, vai lá e passa bem assim, ó. Passa bem assim, os estilhaços da janela. Aí, né, os padres não morreram, nada. E assim, depois disso, né, os padres foram até celebrar a missa. E os padres não pegaram radiação nem nada assim. Que loucura, né? Os padres que rezaram o rosário não deram nada, não pegaram radiação, não aconteceu nada. E esse é mais um exemplo para você saber, né? Para você aí, ó, saber que o rosário é bom de rezar. Então, foi isso, tá? Pessoal, agora a gente vai falar o que é o rosário. O rosário em si, tá? O rosário, nós utilizamos ele como uma arma poderosa e, além disso, ele conta as histórias de Jesus Cristo. Nós utilizamos ele para meditar e também para nos lembrar de Jesus. O rosário ele tem 4 mistérios. O que seriam os mistérios? São histórias e cenas da vida de Jesus. E assim, nós pegamos o rosário e nós vamos lembrar então de 4 mistérios. Esses mistérios são mistérios gozosos,
mistérios dolorosos, mistérios gloriosos e mistérios luminosos. Olha, os mistérios gozosos são os mistérios assim que falam do nascimento de Jesus. Os mistérios, como é que fala? Os mistérios dolorosos são os mistérios da cruz, onde Jesus morreu na cruz. Os mistérios gloriosos são os mistérios da ressurreição de Cristo e também do Pentecostes. Os mistérios luminosos é da vida pessoal de Jesus. Como exemplo, ele transformou a água em vinho, quando ele instituiu a Eucaristia, e a Eucaristia vai ser um tema mais para frente, que eu vou explicar lá para frente, beleza? E assim, a gente sempre lembra de Jesus, lá, da história dele e da mãe dele, porque quem mais passou tempo com Jesus, quem mais ficou mais perto foi a mãe dele. E além disso, nós utilizamos o rosário de um jeito que a gente vê tudo da vida de Jesus, mas nos olhos da pessoa mais próxima dele, que no caso seria a mãe dele. Beleza? Esse é a forma que a gente faz com o rosário. Essa é a forma que a gente faz com o rosário. Nós rezamos ele com base nisso, as histórias dos evangelhos de Cristo. Olha, pessoal, agora eu vou falar assim, como rezamos o rosário? Olha, nós rezamos o rosário com Ave Maria, e Ave Maria é bíblico, beleza? A oração católica de Ave Maria é bíblico, porque está escrito em Lucas 1, quando o anjo Gabriel vai saudar a mãe de Jesus, dizendo: Ave Maria, o Senhor é convosco. E ainda mais a prima de Maria fala bem assim: Tu és bendita entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Então, é bíblico a Ave Maria, porque está na Bíblia. E assim, é por isso que nós também rezamos Ave Maria. Ave Maria é uma coisa bíblica, porque está lá no livro de Lucas, capítulo 1, adiante, porque lá vai estar escrito essa oração, beleza? Outra coisa que a gente tem também é que nós rezamos o Pai Nosso, e o Pai Nosso está no livro de Mateus, capítulo 6, onde no Sermão da Montanha Jesus nos ensina a oração dele, o Pai Nosso. Ele disse também tem um Glória ao Pai, que seria uma forma de louvar a Trindade, que sempre é um encerramento dos Salmos. E assim, é bom nós rezarmos porque a gente sempre lembra disso. Do nascimento de Jesus por meio de Maria, a oração do Pai Nosso e também o louvor à Trindade, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, Deus, Criador e o Espírito de Deus, Espírito Santo. Então, foi isso, né? E além disso, uma coisa aqui, eu esqueci de falar. Vou dar um exemplo agora, como que nós rezamos também. Nós está lá, nós começamos a rezar 10 Ave Marias, para lembrar do nascimento de Jesus e também que Maria foi uma boa mãe. E depois disso, nós vai lá. Primeiro mistério, agonia de Cristo. Nós vamos lá, pesquisamos e nós tentamos pensar de acordo com a Bíblia e também com algumas imagens como Jesus foi nesse momento. Tipo, por exemplo, a agonia de Jesus. Aí nós vai lá, nós fechamos os olhos, quando nós terminamos de rezar, nós imaginamos Jesus lá, assim, na agonia do Getsemane. Nós ficamos lá de olhos fechados, olhando, pensando, refletindo sobre o que lá. E nós, a gente fala, contempla aquele momento. Beleza? É isso mesmo aí, tá? Olha, eu sei que o vídeo inteiro eu fiquei falando, rosário isso, rosário aquilo, mas afinal, para que realmente o rosário serve? Olha, vamos dar ele aqui, de acordo com as pesquisas e também minhas experiências. Ó, o rosário serve para unir famílias, curas, libertação, alcançar bênçãos, aumentar a inteligência, aumentar a fé, libertar de vícios, livrar de maldições e aumentar a felicidade. Aliás, não é só isso não. Mas sim, o rosário é uma das maiores armas, só que normalmente você não escuta sobre ele, porque fica só parado entre os católicos. E já como sou católico, eu vim aqui, né, eu chamo todos os irmãos evangélicos, nossos irmãos que não são católicos agora, ou também não são cristãos, para rezar o rosário pelo menos só uma vez. Eu sei, irmão, eu te amo, não importa quem está vendo esse vídeo, mas eu te amo de qualquer jeito. Eu venho aqui pedir para você, reze o rosário pelo menos uma vez, só uma vez. Você vai refletir sobre a vida de Cristo
você vai ver tudo o que aconteceu com Cristo. O nascimento dele, a morte dele, a vida pública dele e também a ressurreição dele. E assim, é algo bom? Claro que é. Porque, olha, o rosário foi dado por Nossa Senhora, que nem eu falei nesse vídeo agora, aí no começo. E assim, o rosário até não pode parecer, mas já fez muitos milagres. Às vezes você, irmão, você que está lá, pedindo assim, por oração, às vezes tem um irmão seu, católico, tá com o rosário na mão. Fala assim, começa a rezar para você melhorar, e ele está usando um rosário. E assim, por isso que é bom rezar o rosário, porque nós podemos colocar várias intenções nossas. E só não pode ser algo mais egoísta, né? Mas tem que ser algo bom, algo que Deus não abomina. Olha, eu tenho um relato meu. Eu mesmo, eu era muito triste. É sério, eu era muito triste. Até que eu comecei a rezar o rosário. Eu comecei a ficar mais feliz. E nessa semana inteira aqui, eu rezei o rosário. Só ontem, que era quinta-feira, eu esqueci de rezar. E assim, cara, hoje é um mistério doloroso do rosário, né? E eu vou rezar ele já já. Aí, nesse dia ainda. E assim, realmente é muito bom. Porque antigamente eu era muito triste. Sério, eu era muito triste. E hoje em dia eu sou muito feliz. E eu venho agora convidar todos agora que estão vendo esse vídeo a ir lá depois, rezar o rosário. E tenho muita fé, porque eu estou sentindo realmente que a cada dia eu estou subindo degrau e amando mais a Deus, rezando esse rosário, entregando a Nossa Senhora. Eu realmente estou muito feliz, né, por tudo isso. E assim, pessoal, por favor, peço mais uma vez, por favor, irmãos evangélicos e irmãos católicos, nossos irmãos não cristãos, rezem o rosário pelo menos uma vez. Por favor, peço isso. Aliás, quando esse vídeo for postado, talvez eu vou estar até rezando o rosário, pedindo por vocês rezarem depois. E assim, Deus abençoe todo mundo aí, tá? Valeu aí quem viu esse vídeo. Deus sempre cuida da vida de vocês todos, não importando vocês sendo católicos, evangélicos ou não católicos, ou qualquer outra denominação cristã. Mas Deus ilumine sua vida e, por favor, reze sempre. Tente pelo menos rezar uma vez o rosário. Deus abençoe.